Oi minha gente, que é Jaque Sabino falando e hoje a gente vai falar sobre propriedades periódicas. Eu sei, vocês amam esse assunto, né? Só que não. Mas gente, vejam só, quando a gente fala em tabela periódica, muita gente acha que tem que decorar a tabela e fica com aquela preocupação, mas não precisa decorar. Então, se você quer aprender sobre as propriedades periódicas e entender a lógica dessas propriedades, fica aí até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então não se esqueça de curtir, de comentar, né? E vamos lá para a vinheta, vamos começar. Então, gente, vamos falar sobre propriedades periódicas. Primeiro, eles recebem esse nome de propriedades periódicas porque são propriedades que se repetem periodicamente. Beleza? Existem propriedades também que a gente chama de aperiódicas, mas hoje eu vou falar apenas sobre as propriedades periódicas. A primeira propriedade, que na minha opinião é a mais importante, é o raio atômico. Por que é a mais importante, na minha opinião? Porque o raio atômico ele justifica muito dos comportamentos das outras propriedades também. Então, quando a gente consegue entender bem o raio atômico, a gente consegue entender bem as outras características e outras propriedades também. Beleza? Bom, então vamos lá para o raio atômico. Primeira coisa que a gente tem que saber é como é que mede o raio atômico, o que é esse raio, né? Bom, o raio atômico ele é medido a partir de um equipamento que ele vai dar mais ou menos uma imagem parecida com essa que eu coloquei aqui para vocês, onde a gente vai medir a distância, na verdade, entre dois núcleos, tá? Esses dois átomos aqui são dois átomos idênticos de um mesmo elemento químico e a gente vai medir a distância entre esses dois núcleos. Essa distância aqui, onde ele coloca aqui, ó, 2R, né? Na verdade, é justamente o dobro do raio. O raio de cada átomo desse vai ser igual a essa distância aqui, eu vou chamar de D, tá? Vai ser igual a essa distância D aqui sobre 2, ok? Então é assim que a gente mede o raio, a partir da distância de dois núcleos, de dois átomos iguais, né? Vamos dizer assim, de uma molécula diatômica, né? Bom, e aí como é que é o comportamento do raio na tabela periódica? O comportamento do raio é bem simples de entender, minha gente, é o seguinte. Basicamente, o tamanho do átomo está muito relacionado com o tamanho da eletrosfera dele, porque como vocês podem ver, o núcleo é bem pequenininho e a eletrosfera é bem grandona. Então, basicamente, o tamanho da eletrosfera, é o tamanho do raio. Então, a primeira coisa que vai influenciar no tamanho desse átomo, né, do raio desse átomo, é o número de camadas. Então, quanto maior for o número de camadas que ele tiver, maior vai ser o raio dele. E o segundo fator que vai influenciar também no tamanho desse átomo é a carga nuclear. Aí já começou a complicar, né? Não, é bem simples. O que é a carga nuclear? Como o próprio nome fala, é a carga do núcleo. Mas vamos lembrar de que o núcleo é feito, né? O núcleo, ele é feito de prótons, vamos lá, prótons e nêutrons, não é isso? Eita, que ficou bonito isso aqui. Prótons e nêutrons. Então, como os nêutrons não têm carga, né, as únicas partículas carregadas no núcleo são os prótons. Então, a carga nuclear equivale ao número de prótons. É o número atômico, beleza? Então, basicamente, isso aqui, a carga nuclear, equivale ao número atômico desse elemento. Então, o número de prótons que ele tem no núcleo também vai influenciar no raio. E eu vou explicar o porquê já já. Bom, o primeiro fator, como eu tinha dito, é o número de camadas, né? Então vamos lá. Se eu tenho um átomo que tem. Vou desenhar assim, não, vou desenhar mais bonito. Tentar, né? Desenhar bonito. Se eu tenho um átomo que tem uma camada só, ele vai ter uma eletrosfera de um determinado tamanho, né? Se eu tenho um átomo que tem duas camadas, por exemplo, então a eletrosfera dele já é maior. Então o raio dele já vai ser maior. Se eu tenho um átomo que tem 3 camadas, como tá lindo isso aqui, minha gente, tô orgulhosa da minha capacidade de fazer uma esfera aqui. Top. Mas dá pra... que vale a intenção, né, minha gente? Dá pra vocês entenderem. Então vamos lá. Aqui eu tenho um átomo com 3 camadas, né? Então vocês podem ver que esse primeiro átomo que eu desenhei aqui é o que tem um raio menor, certo? Esse segundo átomo que eu desenhei aqui é o que tem um raio segundo maior.
E esse aqui, que tem 3 camadas, ó, ele é o maior de todos, tá vendo? Esse terceiro átomo que eu desenhei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para comparar o raio, né, de 2 átomos é verificar o número de camadas. Aquele que tiver o maior número de camadas, ele vai ter o maior raio. Por isso que o raio atômico na tabela periódica, ele vai aumentar sempre de cima para baixo. Por quê? Porque a gente viu já nos vídeos anteriores que o número de camadas equivale, né, ao período. Então, um elemento que está no primeiro período, ele tem uma camada, né? Um elemento que está no segundo período tem 2 camadas. Então, os elementos que estão nos períodos mais para baixo, eles têm um número maior de camadas, logo, eles vão ter um raio maior, tá? Então, numa mesma família, por exemplo, se eu considerar aqui os metais alcalinos, eu vou ter que o lítio é o metal alcalino que tem o menor raio de todos os metais alcalinos, né? E o frâncio vai ser o elemento com maior raio dessa família. Mas, e se eu quiser comparar já aqui átomos que estão no mesmo período, né? E não necessariamente que estão na mesma família. Ou seja, átomos com um número de camadas igual, tá? Como é que eu faço? Aí eu vou olhar esse segundo aspecto aqui, que é a carga nuclear. Mas por que já que é a carga nuclear? Vamos lá. Vou colocar aqui um outro átomo. Pronto, eu já sei. Vou copiar esse aqui, fazer igualzinho aqui. Esse átomo 2. Pronto. Então aqui. Aí só que eu vou chamar esse aqui de átomo 2. Vou botar 2A e 2B, só pra gente diferenciar, tá certo? Então imagine que o átomo 2A tá no segundo período, certo? E ele tem 2 camadas. E o átomo B, 2B, também tá no segundo período, também tem 2 camadas. Porém, o átomo A, ele tem um número atômico igual a 3. Vou colocar aqui que esse elemento é o lítio. Tá? Vou colocar um exemplo real. Ele tem 3 prótons. Ok? E esse átomo aqui, o 2B, ele tá também no segundo período, mas ele tem 9 prótons. Tem um número atômico igual a 9. Beleza? Então, esse aqui, ele vai ter aqui, ó, os elétrons dele aqui. E esse aqui também vai ter os elétrons dele aqui. E aí, os dois têm 2 camadas. E agora? Como é que eu vou fazer para comparar aí, né, o raio atômico desses elementos? O que é que vai acontecer? Aquele que tiver o maior número de prótons... Gente, os prótons, eles são positivos, são partículas de carga positiva. E os elétrons que estão aqui na eletrosfera são partículas de carga negativa. Então, o que é que a gente observa aí, né, em relação aos elétrons e o núcleo? Os elétrons, eles são atraídos em direção ao núcleo, tá? E quanto maior for o número de prótons que tiver no núcleo, maior vai ser essa atração. E quanto maior for essa atração, né, mais próximo do núcleo esses elétrons vão estar. Logo, esse raio vai tender a ser menor, porque os elétrons eles vão estar mais atraídos ao núcleo, vão estar mais próximo dele, vamos dizer assim, e por isso essa eletrosfera, né, ela vai ter um tamanho um pouco menor do que a eletrosfera do lítio, por exemplo, que só tem 3 prótons puxando esses elétrons, tá? Então, quanto maior for a carga nuclear do átomo, tá? Quanto maior for a carga nuclear do átomo, no caso aqui o flúor, o que é que a gente vai ter? Que esses elétrons vão estar mais atraídos para o núcleo. Quanto mais atraídos, menor vai ser esse átomo, beleza? Então, o número atômico ou a carga nuclear, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior for a carga nuclear, menor vai ser o raio, ok? E como é que essa carga nuclear, ela tá na tabela periódica, né? A gente viu que os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico cresce assim, ó. 1, aqui é 2, aí aqui vem 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então, um elemento que tem aqui número atômico 3, ele vai ter um raio maior do que um elemento que está aqui, ó, no mesmo período, mas tem um número atômico 9. Porque aquele que tem número atômico 9 tem mais prótons puxando os elétrons, né? E vai causar uma redução, né, no tamanho dessa eletrosfera, beleza? Então, por isso que quando a gente for analisar átomos que estiverem no mesmo período da tabela periódica, o raio ele vai aumentar da direita
para a esquerda, ok? Então, seguindo essa setinha aqui, a gente chega que o elemento com maior raio da tabela periódica é o frâncio, tá? Porque é o que está mais para a esquerda e mais para baixo da tabela, ok? Beleza, né? Tá acompanhando, né? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a segunda propriedade, que é bem importante também, que é a energia ou potencial de ionização, tá? O que é que significa? Qual é a definição de energia de ionização? Bom, como o próprio nome fala, né? Ionização. A gente está falando aqui em tornar um átomo um íon, transformar um átomo em um íon. E a energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia mínima, vou até arrastar aqui para vocês verem, é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo gasoso e isolado em seu estado fundamental. Então, a gente está falando aqui de um átomo no estado gasoso e isolado, ou seja, ele não está ligado a um outro átomo nesse momento em que o elétron é arrancado dele, beleza? Então, eu coloquei aqui, gente, dois exemplos, né, de um átomo A e um átomo B, para a gente entender a relação, né, entre a energia de ionização e o raio. Porque vocês lembram que eu falei que o raio é bem importante porque ele acaba influenciando também as outras propriedades, que segue a mesma lógica. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um átomo A, certo? Que tem 1, 2, 3, 4 camadas. Eu só coloquei aqui o elétron de valência dele, tá? Não representei os outros elétrons. Então, coloquei só o elétron de valência. E um átomo B, que tem aqui 2 camadas com seu elétron de valência. E aí, o que é a energia de ionização? É a energia necessária, a energia mínima necessária para eu arrancar esse elétron daqui, desse átomo, tá? Então, eu vou colocar um X aqui, como se eu tivesse arrancado ele. Para eu arrancar esse elétron. E a energia de ionização do átomo B vai ser a energia necessária para eu arrancar esse elétron. Só que essa energia, ela está relacionada com a força de atração que esse elétron está sofrendo pelo núcleo. Quanto maior for a atração dele pelo núcleo, maior vai ser a energia desprendida para eu conseguir arrancar ele, tá? Então, quanto mais ele estiver próximo do núcleo, mais energia eu vou gastar para conseguir arrancar esse elétron. Logo, qual a relação, né, da energia de ionização com essa distância aqui do elétron? Bom, a gente sabe que quanto mais longe esse elétron estiver do núcleo, menor vai ser a atração que ele vai sentir por ele. Então, esse elétron do átomo A aqui, ele está menos atraído pelo núcleo do que esse elétron do átomo B. Logo, a energia de ionização aqui para arrancar esse elétron do átomo A, ela vai ser menor do que a energia de ionização para arrancar esse elétron do átomo B. Por quê, Jaque? Recapitulando. Porque quanto mais distante esse elétron estiver do núcleo, mais fácil vai ser de arrancar ele. Se é mais fácil, eu vou gastar menos energia. Beleza? Então, qual a relação disso com o raio? Bom, a energia de ionização, ela é justamente o contrário do raio. Por quê? Quanto menor for o átomo, mais próximos os elétrons vão estar do núcleo e mais difícil vai ser de arrancar esse elétron. E quanto maior for o átomo, mais distante o elétron de valência, né, vai estar do núcleo, então mais facilmente eu vou conseguir arrancar esse elétron, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei que essas setinhas aqui, elas indicam o sentido de crescimento da energia ou potencial de ionização. E nesse caso, vocês podem ver que é exatamente o oposto do raio atômico, tá? Então, quanto mais para a direita e mais para cima esse átomo tiver, maior vai ser a energia de ionização. Então, no mesmo período, a gente vai ver que os gases nobres vão ser aqueles que vão ter sempre a maior energia de ionização, no mesmo período, beleza? Então, essa energia vai aumentando aí da esquerda para a direita, ok? Uma outra coisa muito importante, minha gente, de falar também, que é bem recorrente em questões de vestibulares, é que eu posso arrancar mais de um elétron em um átomo, ok? Então, aqui eu coloquei a representação do átomo de alumínio, beleza? Então, aqui, ó, o alumínio ele tem 3 camadas e ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, quando eu arrancar, vamos dizer que eu vou arrancar esse elétron aqui. Quando eu arrancar esse elétron aqui, ele vai virar isso aqui, né? Ó, ele vai virar Al+, ele vai virar um cátion. Aí, agora, vamos dizer que eu vou arrancar o segundo elétron. Arranquei.
Para eu arrancar esse segundo elétron, a energia que eu vou gastar, ela é maior do que a energia que eu gastei para arrancar o primeiro elétron. Por que essa energia é maior? Porque o alumínio, o número atômico dele é 13, ele tem 13 prótons, tá? Tem 13 cargas positivas ali, puxando os elétrons. Na hora que eu arranco um elétron da eletrosfera, eu ainda continuo com 13 prótons no núcleo, a carga nuclear permanece a mesma, mas eu tenho um elétron a menos. Então, os elétrons que ficam ali na eletrosfera, eles vão passar a ser atraídos por esse núcleo mais fortemente. Então, sempre que você arrancar um elétron de um átomo, vai acontecer uma contração no raio atômico, tá? Então, ele vai diminuir de tamanho, tá? E aí, os elétrons que ficaram vão passar a estar mais fortemente atraídos. Então, se eles estão mais fortemente atraídos, vai ser mais difícil de eu arrancar esse elétron. Então, a energia para arrancar o segundo elétron vai ser maior. Aí, vamos dizer que eu quero arrancar o terceiro elétron, esse aqui, ó. Então, aí daqui para cá ele virou o Al mais 2. E daqui para cá, o Al mais 3. Ok? Então, para arrancar o terceiro elétron, vai ser uma energia ainda maior. Então, a energia de ionização ela vai sempre aumentando conforme você vai arrancando, retirando, né, os elétrons. Porém, existe um momento em que essa energia ela cresce absurdamente. Em que momento seria esse? Aqui a gente viu que o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, arranquei o primeiro, arranquei o segundo, arranquei o terceiro. Se eu for arrancar um quarto elétron do alumínio, esse quarto elétron já não vai mais estar na terceira camada. Ele vai estar na segunda camada. E esses elétrons que ficaram, como a gente viu, eles vão estar mais fortemente atraídos. E além disso, o quarto elétron já está numa camada mais interna. Então, a energia para arrancar o quarto elétron do alumínio vai ser ainda menor. Vai ser absurdamente menor. Então, para demonstrar isso aqui, eu coloquei aqui para vocês essa tabelinha que mostra os valores da energia de ionização do alumínio. Então, a primeira energia de ionização do alumínio é 577 para arrancar o primeiro elétron dele. Para arrancar o segundo elétron, 1816. Para arrancar o terceiro elétron, 2744. Então, vocês podem ver que está aumentando, né? Mas quando chega no quarto elétron, olha a diferença. A energia para arrancar o quarto elétron é 11.600. Então, é onde dá um salto muito alto, né, no valor da energia. Então, quando a gente observar, né, que houve um salto na energia de ionização, significa dizer que naquele momento ali, você está arrancando um elétron de uma camada mais interna do átomo, ok? Isso é bem importante vocês ficarem ligados nisso. Gente, a gente vai dividir esse vídeo em 2. A gente vai dar uma pausa agora. O segundo vídeo já vai estar aí para vocês também. Vou colocar aqui na descrição o segundo vídeo, porque para não ficar muito longo e cansativo para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado até aí, né? Deixem aí os comentários e tudo, porque isso é muito importante pra gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, né? Então, gente, eu espero vocês na parte 2 desse vídeo.